Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica, hoje com uma especialista na área de aposentadoria, previdência, que vai nos dar uma aula e daquilo que tudo que a gente tem de curiosidade, que deve saber sobre direito previdenciário. Doutora Márcia Pierazan, bem-vinda ao meu programa, uma satisfação enorme a senhora estar aqui presente. Eu entendo que a senhora é a melhor advogada previdenciária da Taquari, né? Razão porque lhe convidei, e são muitas as perguntas, né, que a gente se faz necessário até digamos, um estudo até para fazer esse programa, que eu, na verdade, não sabia nada. Mas eu queria começar com uma pergunta bem breve e de forma, assim, bem contextualizada. Quem pode hoje se aposentar no Brasil? E quais seriam os dividendos numa aposentadoria? E que tipo de documentação, né, o povo brasileiro pode se munir para chegar a esses benefícios? Bom, olá Marco, olá também ao telespectador. Para mim, que é uma satisfação muito grande estar aqui, a gente já se conhece há muito tempo, né? Não vamos dizer quanto tempo, mas há muito tempo. Claro. E com certeza o direito previdenciário hoje é um dos ramos do direito que o que existe polêmica. É um direito em constante mutação, muito mais do que qualquer outro ramo, e também muito mais ainda a questão das aposentadorias. Hoje existem vários projetos de lei alterando ou pretendendo alterar as regras da aposentadoria. O que nós temos hoje é muito simples. Um homem, para se aposentar, precisa 35 anos de contribuição. Já a mulher precisa 30 anos de contribuição. Não se exige, ao contrário do que muitos pensam, uma idade mínima para a aposentadoria. Mas, Marco, a idade influencia no valor, nos dividendos, como tu falas, que a pessoa irá receber a título de renda mensal inicial, a título de aposentadoria. Então, para teres uma ideia, uma mulher hoje, com 30 anos de contribuição, e, por exemplo, 47 anos de idade, não vai receber 100% da sua média. É feito um cálculo da média do que ela contribuiu, por exemplo, desde 1994 para cá, e em função do fator previdenciário, esse valor da renda acaba diminuindo em torno de 52% ou 55%. Ou seja, a pessoa ganha 47% do que ela pagou, pelo fato de estar muito jovem. Esse fator previdenciário, Marco, ao contrário do que muitos pensam, ele existe desde 1999. Já desde a sua criação, existem ações tramitando no Poder Judiciário, projetos de lei tramitando no Congresso, em que se busca extinguir o fator previdenciário. Chegaste a ver também nesses movimentos dos últimos tempos, movimentos populares, em que uma das bandeiras que são levantadas, né, é o tal do fim do fator previdenciário. O fator previdenciário hoje é visto como um vilão na concessão das aposentadorias, porque reduz drasticamente o valor que a pessoa vai receber. Doutora, esse fator previdenciário que a senhora falou, ele tange uma particularidade muito específica. Eu queria que a senhora explicasse para o telespectador o que seria o fator previdenciário e o que a pessoa tem que analisar a fim de se preparar para isso e a fim de ter uma aposentadoria sem correr esse risco. Primeiro explique e depois vê o que a gente pode fazer para tentar fazer uma composição legal daquele que quer contribuir, que possa ter aposentadoria sem ter isso, se realmente são as vias de justiça as principais. Mas eu queria que primeiro a senhora explicasse o que é fator previdenciário, o que a gente pode fazer para evitar ou fazer uma boa aposentadoria. Certo. Bem, o fator previdenciário é uma fórmula de cálculo. Com a emenda constitucional número 20, que foi uma emenda que alterou a própria Constituição, se colocou lá num dispositivo que a Previdência deveria observar critérios que preservassem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. A ideia desde o início era de manter a Previdência sadia financeiramente, para poder cumprir com as aposentadorias que seriam concedidas.
Em função disso, em 1999, um ano depois da alteração da Constituição, veio então a lei do fator previdenciário. O fator previdenciário, como cálculo atuarial, ele leva em conta a idade da pessoa no momento da aposentadoria, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. São 3 itens que são colocados na fórmula e dessa fórmula, então, acaba surgindo o fator previdenciário que multiplica pelo valor da média. Por isso que, quanto mais jovem a pessoa é, portanto, ela vai viver mais, menor será o fator previdenciário. Quanto mais idade a pessoa tem, mais tempo de contribuição, menos tempo ela vai viver para receber o benefício, né? Então, maior é o fator. A ideia o que é? Que as pessoas fiquem contribuindo o quanto mais possível. Quanto mais pagar, mais velho, mais vai receber. Só que essa fórmula, Marco, ela acabou trazendo prejuízo para quem se aposentou, para quem começou a trabalhar muito cedo. Na nossa época, se tu lembrar, talvez muitos dos telespectadores também, começaram a trabalhar com 12 anos, 13 anos de idade. Na Constituição de 67, isso era permitido. Foi a Constituição de 88 que passou para 14 anos, a idade mínima, e depois com a emenda 20 passou a 16, que é o que é hoje. Na minha época, e na tua também, nós poderíamos ter começado a trabalhar com 12 anos. Eu comecei com 13. Ou seja, Marco, se eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com 43 anos, eu teria meus 30 de contribuição. Assim também muitos telespectadores que começaram com 12, a mulher com 42 fecharam os 30 anos, fechou os 30. Mas hoje, com essas regras, a pessoa que tem 42, 43 anos, a mulher, vai sofrer com o fator previdenciário uma drástica redução do valor da aposentadoria. Só que, Marco, e aí tu diz, como fazer? O que é melhor? Não se pode fugir da lei. Não existe hoje uma possibilidade de se aposentar sem a incidência do fator. Pelo menos a aposentadoria por tempo de contribuição. Se for aposentadoria por idade, o fator ele é opcional na aposentadoria por idade. Então, o que acontece? Para a pessoa hoje, é necessário fazer um cálculo. No momento em que ela implementa os requisitos para aposentadoria, por exemplo, 35 anos o homem de contribuição, quantos anos de idade tem? Vamos fazer um cálculo. Vamos fazer uma simulação para ver quanto ficaria essa aposentadoria. E a pessoa, com esse valor, com essa simulação, vai começar a questionar ou então programar o que é mais vantagem. Se a pessoa naquele momento passa a receber, por exemplo, R$ 1.200, quanto tempo ela teria que ficar contribuindo e aumentando a idade para aumentar esse valor, sei lá para R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000? Essa projeção é que tem que ser feita. O que eu posso te dizer de muitos cálculos que nós já fizemos é o seguinte: quando a pessoa se aposenta, ou melhor, quando ela implementa os requisitos para aposentadoria, cada ano a mais que ela trabalha e automaticamente envelhece, não compensa o que ela deixa de ganhar. Por isso que as pessoas estão encaminhando, Marco. Porque se a pessoa esperar mais tempo, ela tem que esperar muito tempo para que aquela diferença vá valer a pena no valor final. E as pessoas aí me perguntam, mas como a lei vai estar daqui a 5 anos? Eu não sei, ninguém sabe. Existem muitos projetos de lei, Marco, em tramitação, que visam, se não a extinção do fator previdenciário, porque eu acredito que não tenha mais como voltar às regras anteriores. Aquela média dos últimos 3 anos, sem desconto nenhum, eu não tenho dúvida nenhuma que isso não volta mais. Tá? Muito embora exista projeto de autoria do Paim para retornar às regras anteriores. Mas especialmente nesse caso, porque a senhora me fez ver a seguinte situação.
a pessoa que trabalha nova, o jovem trabalhador, nesse quadro que a senhora se apresenta, a aposentadoria dele, nessa condição previdenciária, o fator previdenciário, vai ser muito amarga para ele. Sim. Porque, na verdade, ele vai ter que dar o quase mais para o país e o país vai dar pouco para ele. Aí entra a seguinte pergunta. Em questão jurídica, né, que a gente tem pessoas que trabalharam muito novos, muito jovens, e são muitos aqui em Lajeado que eu conheço. Tem algum remédio jurídico que se possa discutir isso, ou algum recurso administrativo que se possa, pelo menos, criar uma situação de um fator a mais? Porque aí o que se desprende é tudo a menos, né? Sim. Existe alguma... e pode ser discussão, né? Que cinema pode ser discussão, mas a discussão pode ser infrutífera, porque não vai dar em nada. Como é que fica essa situação da pessoa que é inconformada? Sim. Né? O que ele pode buscar nisso aí? É uma guerra sem vitória? Como é que fica... O que as pessoas estão fazendo é que um assunto puxa o outro, né, Marco? Claro. As pessoas estão assim, estão se aposentando. Chegou o momento, não importa o desconto, porque não tem como fugir dele, acabam pegando o valor do benefício. E, justamente em função do pouco ou do baixo valor que oferem, as pessoas necessitam continuar trabalhando. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então, a pessoa fica com aquele valor pequeno, continua trabalhando. E aí vem um remédio jurídico que tu me pedes. A desaposentação. Foi a única saída que nós, advogados, doutrinadores, estudiosos do direito, acharam de tentar melhorar o benefício num futuro. Então, o que é a desaposentação? Já entrando nesse assunto, né? A desaposentação, como o próprio nome diz, desaposentar. Tornar sem aposentadoria. Cancelar a aposentadoria. Extinguir a aposentadoria. Mas, claro, se desaposenta uma pessoa de modo a computar numa futura aposentadoria períodos de atividade posteriores àquela aposentadoria que seria cancelada. A desaposentação justamente seria um cancelamento de uma aposentadoria e a busca por uma aposentadoria melhor, geralmente no futuro, depois de 4, 5 ou 6 anos que a pessoa recebe aquela primeira aposentadoria. Entendi. Qual é a discussão, Marco? Que isso está pendente no Supremo. Na verdade, tanto no Supremo como no Poder Legislativo. Porque a desaposentação, muitas pessoas já ouviram falar, ela está sendo discutida em 2 âmbitos. No âmbito legislativo e no âmbito judiciário. No legislativo, existe um projeto de lei para tornar lei, que não existe hoje, a desaposentação, né? Que já foi aprovada no Senado. Inclusive, o ministro da Previdência levou um susto quando essa desaposentação foi aprovada, e o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados e lá está, para ser examinada então no âmbito legislativo. No âmbito judiciário, a desaposentação já é matéria que vem de muito. Eu vi esses dias, não me lembro ontem, mais de 70 mil ações já estão tramitando buscando a desaposentação. Então, no Poder Judiciário, a questão agora já passou pelo Superior Tribunal de Justiça